Então, olha só um conceito interessante que ele é assim pouquíssimo difundido, que é importante você ter em mente. Então, assim, eu tenho na legislação, eu tenho algumas leis e decretos que vão tratar a questão da acessibilidade pontuando itens de adequação um pouco mais minuciosamente, sem ser uma coisa muito genérica. E eu vou ter, às vezes, o mesmo tema sendo tratado lá na norma, na 9050, ou na 16537, ou na NM 313, ou na 15599, enfim, você pode ter o mesmo tema sendo tratado em mais de um documento. Então, se você tem aqui a legislação falando uma coisa que deve ser realizada de uma forma, e você tem a norma aqui tratando do mesmo tema e dá uma outra indicação, e aí? O que você vai usar? Como é que você vai fazer isso, hein? Você vai usar a legislação, você vai usar a norma, eu falo que está aqui, eu falo... Entendeu? Então, isso pode ser algo que vai te gerar uma confusão também. Então, se você está aí precisando adequar o seu espaço, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer para tomar essa decisão? Né? Para resolver essa questão aí dentro da sua empresa, dentro da sua edificação? Então, isso que eu vou falar para você agora. Toda legislação não, todas as normas, elas têm em seu prefácio uma informação importante, que é o que eu vou ler aqui para vocês, que eu deixei separado, que é o seguinte, ó, isso eu tirei lá da NBR 9050, então tá aqui, ó, os documentos técnicos ABNT, assim como as normas internacionais ISO e IEC, são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os documentos técnicos ABNT não substituem gente, não substituem. Gente, eu vou voltar a dizer. É que eu coloquei a transmissão aqui no Instagram e no YouTube e eu esqueci de dar o segundo ok aqui no YouTube. Então, ó, você que tá no YouTube que agora chegou agora, tá? Pessoal do Instagram, só um minutinho aqui. Eu estou falando sobre as principais leis e normas de acessibilidade, tá? No comecinho ainda, então, ó, não falei tanta coisa assim. No Instagram já estava caminhando mesmo, mas vamos continuar aqui, ó. Vou voltar, que eu estava lendo aqui, eu estava falando a respeito de, se você tem um documento na legislação e você tem um documento na norma, qual dos dois documentos prevalecem, se os dois estão abordando o mesmo tema, o mesmo item de adequação. E eu estava lendo aqui uma parte que vem lá no prefácio da norma, que eu vou começar a ler de novo aqui, ó. Os documentos técnicos da BNT, assim como as normas internacionais ISO e IEC, são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários, tá? Os documentos técnicos da BNT não substituem leis, decretos ou regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer documento técnico da BNT. Então, essa é uma informação que está presente lá nas normas. Então, quando você tem algum tema que está sendo lá regulado tanto pela legislação quanto para a norma, você vai dar uma prioridade para o que está lá na legislação, tá? Então, algum item que você precise trabalhar adequação, você fazer dessa ou daquela forma, é importante você ter isso em mente, que aquilo pode ser abordado pelas leis e pelas normas, e quando você tomar a decisão e adotar uma adequação que está indicada na legislação e for questionado por isso, você vai ter segurança para questionar quem quer que seja, ou uma fiscalização, ou o dono do empreendimento, ou o dono da edificação que precisa ser trabalhar da acessibilidade. Você vai fazer isso com propriedade. Olha, eu tomei essa decisão aqui porque eu preciso atender à legislação em detrimento da norma. Eu tenho aqui informações divergentes que estão tratando aqui do mesmo item de adequação e eu preciso atender o que está na legislação por esse motivo. Então, te dá uma tranquilidade, a vantagem de você dominar a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade. Você ter esse tipo de conhecimento para trabalhar, a fazer as suas escolhas com assertividade, certo? Então, sempre que você se deparar com situações assim, claro que é importante você saber o que está na legislação e o que está na norma, para saber qual será a decisão que você vai tomar quando escolher esse ou aquele tipo de adequação, tá? Então, legislação prevalece a documentação técnica da norma. E a legislação não vai tratar tudo, ela vai tratar alguns temas e na maioria das vezes ela vai trazer a norma como um referencial técnico de como você deve proceder para realizar uma adequação ou outra, certo?